Olá, alunos. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer um projeto de sistema solar fotovoltaico conectado à rede. A gente já fez um exemplo bem parecido em sala de aula, então vamos fazer esse projeto para um consumidor monofásico conectado à rede. Então, eu trouxe aqui alguns dados para a gente poder dimensionar esse sistema. A gente vai ter o auxílio do memorial de cálculo. Vocês lembram como era o memorial de cálculo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês o memorial de cálculo. Esse memorial de cálculo para o dimensionamento de sistema fotovoltaico conectado à rede, na modalidade compensação de energia, né, ele tem todo um passo a passo do 1 ao 5 relacionado ao potencial fotovoltaico. Temos do 6 ao 12 relacionado a características dos componentes, tanto a características do painel, quanto também de eficiência do inversor, por exemplo. E temos limite dos componentes do inversor, como tensão máxima de entrada no inversor, tensão mínima. E, finalmente, a gente consegue saber o número máximo, mínimo de módulos que eu posso colocar em série e de strings que eu posso colocar em paralelo. E aí, no final, a gente tanto vai ter o número, a quantidade de módulos fotovoltaicos, como também o formato, o arranjo desses painéis para esse sistema. Então, vamos lá, vamos iniciar. Então, um consumidor monofásico que mora em São Paulo, ele possui uma média anual de consumo mensal de 430 kW. Em São Paulo, a média de horas de sol pleno é de 3,96 horas por dia. Considerando as perdas de 20%, a partir dos dados a seguir e utilizando o memorial de cálculo, encontre. Então, o que eu quero descobrir? A quantidade de painéis fotovoltaicos que serão utilizados e também o arranjo desses painéis, como eles vão estar em série e em paralelo, como vai ser essas ligações. E aí, a questão informa já algumas características dos painéis, como, por exemplo, a tensão de circuito aberto é igual a 38,15 volts, a tensão no ponto de máxima potência do painel é 30,84 volts, a corrente de curto-circuito 9,01 ampere e a potência watt-pico 260 para cada painel. Então, essas características eu encontro no próprio fabricante dos painéis fotovoltaicos, né? Informações do painel, assim como também características do inversor, como tensão DC máxima. Isso aqui é a tensão, o inversor, ela entra contínua e sai alternada. Então, a máxima tensão de entrada do inversor é 500 volts e a mínima no ponto de máxima potência é 230 volts. A corrente máxima do inversor, de entrada do inversor, é 27,9 ampere. E o rendimento do inversor nós vamos usar considerando o rendimento europeu, que ele varia de 95 a 97. Então, nós vamos usar o valor que foi dado, 95% do rendimento do inversor, que também esses dados são encontrados pelo fabricante do inversor. Então, analisando o primeiro passo, o que nós vamos ter que descobrir, né, pelo memorial de cálculo. Primeiro passo, consumo de eletricidade em média mensal, FMM. O consumo de eletricidade média mensal foi dado na questão. E é de consumo média anual de consumo mensal de 430 kWh. Então, nós vamos colocar na resolução 430 kWh.
Então, número 1, FMM, 430 kWh por mês. Né? Peço desculpas, eu estou usando um aplicativo também chamado de CanScanner, e aí não fica tal qual a resolução, né? Tá um pouco distorcido, mas acredito que dê para ver. Então, consumo médio mensal desse cliente monofásico, 430 kWh por mês. 2. O 2 indica o custo mínimo de disponibilidade mensal. Né? Para clientes monofásicos, mesmo se o cliente conseguir zerar sua conta de energia, ele tem que pagar uma taxa para a concessionária de energia de 30 kWh por mês. Se ele for um cliente bifásico, ele paga 50 kWh por mês. E se ele for um cliente trifásico, ele paga 100 kWh por mês. Então, o custo de disponibilidade mínima é de 30 kWh por mês. Então, nós já fizemos o consumo de eletricidade média mensal de 430 e o custo de disponibilidade mensal, que é de 30 kWh por mês. Como é que eu descubro a energia de compensação mensal? Vai ser o custo de eletricidade mensal menos o custo de disponibilidade mínimo. Então, se a gente consome 430 por mês, então, essa energia de compensação mensal vai ser 430 menos 30, ou seja, energia de compensação mensal vai ser de 400 kW. 4. Energia de compensação média diária vai ser a energia de compensação mensal, que é de 400 kWh, dividido por 30, porque nós tínhamos a energia, o consumo mensal. Então, quanto é o consumo diário? É só dividir por 30. Então, vamos lá. Quanto é que vai ficar o valor? Passem os cálculos. Então, 400 dividido por 30, 13,33 kWh por dia. A questão informou o número de horas de sol pleno, 3,96 horas por dia. Onde é que, se a questão não der, né, no projeto que você for fazer na sua cidade, no seu estado, no seu país, onde é que você vai buscar? Aqui no Brasil, nós temos informações de dados de radiação no site do CRESESB, na parte do link SunData. Então, você vai ter dados de radiação. E aí, no caso de São Paulo, você vai encontrar o valor de 3,96 kWh por metro quadrado dia. Como é que esse dado se transforma em horas por dia? Na verdade, vou fazer 3,96 dividido por 1 kW por metro quadrado. Né? Então, eu descubro o número de horas de sol pleno. As unidades se cancelam e eu tenho horas por dia. Então, por isso que a unidade fica 3,96 horas por dia. 6. O item 6 é relacionado à potência de saída do inversor. A potência de entrada do inversor, ela é CC, mas a potência de saída, ela é alternada, CA. Então, como é que eu descubro a potência de saída do inversor? É o consumo, a energia dividido pelo tempo, que é horas de sol pleno. Então, como a gente aprendeu nas contas de energia, a energia ela é cobrada por quilowatt-hora, ou seja, potência vezes o tempo. Então, aqui a potência será a energia sobre o tempo. Energia, que a gente fez os cálculos por dia, e o tempo também horas por dia. Então, nós temos aqui a energia 13,33, que é a energia por dia.
consumo diário, e as horas de sol pleno 3,96 horas por dia. Então, a potência de saída do meu inversor vai ser 3,33 kW. A questão, ela deu como informação o rendimento do inversor, que é de 95%. Vamos colocar aqui nos dados da questão. Onde é que foi dita essa informação? Características do inversor, rendimento do inversor, 95%. Estão vendo? Então, dando continuidade, nós estamos agora no item 8. Potência de entrada do inversor. O rendimento de um equipamento, ele é dado, o rendimento é potência de saída sobre potência de entrada. Portanto, a potência de entrada, ela vai ser calculada como potência de saída sobre o rendimento. Então, nós podemos descobrir a potência de entrada do inversor tendo o rendimento e tendo a potência de saída. Então, quanto vai ficar a potência de entrada do inversor? Potência de entrada do inversor, PPV, é potência C sobre o rendimento do inversor, que é um rendimento valor europeu. 3,37, né, que foi calculado no item 6, dividido pelo rendimento do inversor, que é o item 7. Então, ficamos com 3,54 kW. Esses 3.540 watts é a potência necessária para o meu sistema de painéis fotovoltaicos. Só que eu não incluí ainda as perdas. Que perdas são essas? Perdas nos cabeamentos, perdas pelo efeito Joule, perdas nas junções. Então, tem vários tipos de perdas que a questão pede para considerar as perdas 20%. Então, a potência dos painéis, na verdade, do meu sistema fotovoltaico que eu preciso é 3,54 vezes 1,2, que eu estou acrescentando 20%. Então, na verdade, eu preciso de 4,25 kW para suprir esse cliente monofásico. Entendido até aqui? Espero que sim. As dúvidas vocês vão tirar no fórum ou então na nossa próxima aula, que acontecerá na terça-feira, tá bom? Vamos continuar? Agora vamos para o item 9. O item 9, 10, 11 e 12 são informações sobre o painel. Então, eu quero saber informações. Potência pico do módulo fotovoltaico, watt pico, é a potência do painel. Tensão em circuito aberto do módulo, isso STC, que são condições específicas, condições ideais. Tensão no ponto de máxima potência do módulo, corrente de curto-circuito do módulo. Então, esses dados eu consigo no próprio painel, ou então com o fabricante eu consigo essas informações. A questão, ela já deu essas informações, estão aqui, né? Característica dos painéis, tensão de circuito aberto, tensão no ponto máxima potência, de curto-circuito e a tensão do módulo fotovoltaico. Então, tá aqui, 9, 260 watt pico é a potência do painel, 10, tensão de circuito aberto, VOC, 38,15, 11, tensão no ponto de máxima potência, 30,84, 12, corrente de curto-circuito, 9,01, e aí, essas informações dos painéis, esses parâmetros, eles foram explicados em sala de aula. O que seria essa tensão de circuito aberto? É a tensão do painel quando o painel está sem carga, quando o circuito está aberto, ou seja, circuito aberto é tensão, é corrente zero.
mas conseguimos uma tensão máxima de 38,15. Mas quando essa tensão for máxima, 38,15, a minha corrente vai ser zero. Portanto, nesse momento que eu tenho essa tensão, a minha potência, ela vai ser quanto? Zero. Eu não tenho uma potência máxima. Da mesma forma, a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, eu tenho uma corrente máxima de 9,01 no painel. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho tensão no curto-circuito. A tensão é quanto? Zero. Então, a potência também vai ser zero, porque potência é V vezes I. Contudo, vai ter um ponto onde eu vou ter uma potência máxima, onde eu vou ter uma tensão no ponto de máxima potência e uma corrente no ponto de máxima potência. Essa combinação, aí sim, nessa combinação, nesse ponto, eu vou ter uma potência máxima. No caso, quando eu tiver a tensão no ponto de máxima potência de 30,84 volts. Ok? Essas explicações desses parâmetros estão no slide. Ok? Agora, item 3, eu quero saber o número de painéis. Se eu preciso de um sistema de 4.250 watts e um painel tem 260, então eu vou precisar de 16,35 painéis, ou seja, fazendo o arredondamento, eu preciso de 17 painéis. Nós já sabemos que 17 painéis não é um número bom para fazer arranjo, né? Só se eu colocasse 16 painéis em série, que a gente vai ver que não é possível para esse sistema, para esse inversor utilizado. Então, provavelmente a gente vai utilizar 18 ou mais painéis. A gente vai ver no finalzinho da questão como vai ser o arranjo. O item 14, 15 e 16, esses três itens são informações sobre o inversor. As informações sobre o inversor eu consigo no enunciado da questão, nos dados de inversor. Então, eu tenho que a tensão máxima de entrada do inversor é 500 volts, a tensão mínima do inversor de entrada também é 230 volts, a corrente máxima que o inversor aguenta é 27,9 ampere. E de onde vem esses valores de tensão e de corrente para o inversor? Vem exatamente dos painéis, vem exatamente do sistema. Então, para eu calcular 17, 18 e 19, o que pede o cálculo dos itens 17, 18 e 19? O 17, máximo de módulos em série do inversor. Então, para eu descobrir até quantos módulos eu posso colocar em série, lembrando que em série a corrente é a mesma. Mas o que acontece com a tensão de cada painel? Ela soma, né? Se eu tenho 3 painéis, eu tenho tensão 1, tensão 2, tensão 3, onde a tensão total vai ser a soma dos 3. Então, como é que eu calculo os módulos em série? Eu vou pegar a tensão máxima que o inversor aguenta, tensão de entrada, dividido pela tensão máxima dos painéis, que é a tensão de circuito aberto. Então, vamos lá fazer esse cálculo. Então, tensão máxima de entrada do inversor, 500. Tensão máxima de circuito aberto do módulo fotovoltaico, 38,5. 15, desculpa. Então, eu tenho que o número máximo de inversores, de painéis em série é 13,1. Se o máximo é 13,1, eu vou arredondar para 13 ou para 14? Se eu colocar arredondar para 14, 14 vezes 38,15, eu vou ultrapassar a tensão máxima que o inversor aguenta. Então, 13,1, eu vou utilizar arranjos. Máximo de arranjos em série é quanto? 13. E o número mínimo de
painéis em série. Então, eu vou utilizar a tensão mínima, 230, sobre a tensão do ponto de máxima potência, que é 30,84. E aí eu vou obter 7,46 painéis. E aí eu vou arredondar para 7 ou para 8. Nesse caso, como o mínimo é 7,46, eu não posso colocar 7, porque esse 7,5 já é o mínimo. Então eu tenho que arredondar para quanto? 8 painéis em série. É o mínimo permitido para esse sistema. E por fim, o item 19 é o número de strings. Número de strings é o número de strings em paralelo, de painéis que eu posso colocar em paralelo. Lembrando que os painéis em paralelo, eu tenho a tensão igual, a tensão é a mesma nos painéis em paralelo. Contudo, a corrente, ela se divide. Então, se eu tiver 3 painéis em paralelo, eu tenho corrente I1, I2 e I3, sendo que a corrente total é a soma de I1 mais I2 mais I3. Então, a corrente máxima do inversor é 27,9, sendo que de um painel é 9,01. Portanto, eu consigo colocar em paralelo, o máximo que eu consigo de strings é 3,1. Se o máximo é 3,1, já vou arredondar para 3. Ou seja, quantos eu posso colocar em série? De 8 a 13. Eu posso colocar 8? Posso. Posso colocar 9? Posso. Posso colocar 13 em série? Posso. Posso colocar 14? Não. Posso colocar 7? Não. E aí, em paralelo, eu posso colocar os formatos 1, 2 e 3 strings em paralelo. Se eu colocar só uma em paralelo, eu preciso de 17 painéis. Então, se eu colocar só um, então eu vou ter 1 vezes 17, eu vou ter 17 painéis, mas eu precisaria colocar 17 em série. E eu posso colocar? Não. Então, vamos ver outro formato. 2 em paralelo. Então, precisaria de 2 vezes 9. E aí, eu teria 18 painéis. 2 vezes 9, eu tenho 18. Então, eu posso colocar 9 em série? Posso. Posso colocar 2 em paralelos? Posso colocar. Eu posso fazer... Então, seria um arranjo a se fazer. 2 em paralelo, 9 em série. Vamos testar com 3 em paralelo. Seria 3 vezes 6, que dá 18, né? 3 vezes 6. Eu posso colocar 3 em paralelo? Posso. Posso colocar 6 em série? Não, porque é de 8 a 3. O mínimo é 8. Então, nós temos... Então, nós temos aqui o formato permitido, que é 2 strings em paralelo com 9 em série, formando 18 painéis no total. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, seria 9. Outra string em série de 9, então teria 2 em paralelo, né? Daqui para cá teria a mesma tensão e aqui seria a mesma corrente. Então, esse formato é o arranjo permitido. Então, finalizando, a letra A pede o quê? A quantidade de painéis. A quantidade de painéis seria 18. E o arranjo seria 9 painéis em série com 2 strings em paralelo. Eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo. Posteriormente, nós vamos fazer mais exemplos, ok? Eu queria mostrar para vocês também um pouquinho do portal. Então, nós temos aqui, vamos em aulas, certo?
E aí, na nossa primeira aula do dia 24/3, o que nós fizemos nessa aula? Aula 1, o tema foi exercício sobre energia eólica, dia 24/3. Essa aula foi uma aula síncrona, onde eu fiz exercícios de energia eólica e aí vocês conseguiram tirar as dúvidas na mesma hora da aula, né? Nós debatemos o conteúdo, fizemos exercício e eu passei algumas atividades para vocês me entregarem. Ou seja, primeira aula online da disciplina de fontes alternativas de energia, onde nós fizemos exercícios sobre energia eólica, no qual esse exercício ensinou a calcular a potência disponível no vento, a potência de Betz, que é a potência máxima de uma turbina, e calculamos também a potência e o rendimento da turbina de acordo com o CP, com o rendimento dado na questão. Aqui está disponível para quem não conseguiu assistir essa aula, quem não estava presente na aula, vocês conseguem assistir a partir desse link que eu disponibilizei para vocês. Toda a aula foi gravada. Nos arquivos eu coloquei o slide de energia eólica e coloquei o trabalho 1, que é para vocês me entregarem. Então, a respeito do trabalho 1, que é para vocês entregarem, ele foi anexado em arquivos, o trabalho, e ele é composto por 5 questões e deverá ser entregue até o dia 30/3. E irá compor nota. Ou seja, se nós não tivermos nossa V1, por exemplo, se a gente não conseguir fazer prova presencial, como é que eu vou avaliar vocês? É a partir dessas atividades que vocês vão entregando, eu consigo avaliar. Então, não deixe de entregar esse trabalho 1. Né? Vou até colocar aqui, eu coloquei data 31, então tem mais um dia aí para vocês conseguirem postar esse trabalho. As dúvidas, eu abri um fórum para vocês tirarem dúvida da aula do dia 24. Eu abri um chat na hora da aula, o chat ficou aberto e o fórum ele foi criado com o objetivo de tirar dúvida tanto dessa atividade síncrona, quanto também sobre a aula do dia 24, sobre o trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou disponível para tirar nesse fórum, ok? Eu queria também mostrar para vocês na aba Trabalhos. Então, nós temos aqui trabalho 1. Alguns alunos já enviaram a resolução do trabalho, certo? Então, vocês vão ter que postar até que dia? 31/3, ok? O trabalho. E, no caso, aqui em arquivos, vocês vão ter, né? Como eu falei, um tutorial para acessar a aula no Zoom, quem ainda não acessou. Nós temos o slide de energia eólica, juntamente com as questões feitas no dia 24. Nós temos o trabalho 1, com 5 questões para vocês entregarem até o dia 31. E nós temos hoje o projeto de sistema solar fotovoltaico, que foi a aula de hoje. A aula equivalente ao dia 26/3. Com relação ao fórum, né? Nós temos fórum relativo às dúvidas do dia 24 e também temos fórum relativo a dúvidas do dia 23. Então, ainda não temos nenhuma pergunta. Espero que, se vocês tiverem dúvida, principalmente nessa aula do dia 26, vocês coloquem aqui para a gente poder tirar todas as dúvidas de vocês, não deixar vocês com nem uma pergunta, tá certo? Até terça-feira nós vamos ter novamente nossa aula síncrona e eu vou colocando aqui no fórum qualquer informação. Acredito que nossa aula será no horário da aula, tá bom? Espero que vocês continuem bem nas suas casas, estudando, que é importante para não ter prejuízo depois. Façam os trabalhos direitinho e até terça-feira. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Até já!
Tchau, tchau.